4 pessoas da família foram encontradas e o patriarca sumiu. Esse é o mistério da família Lingones. Hoje vamos falar de um mistério envolvendo uma família na França. Fiquem ligados no canal. Xavier Dupont Lingones era um empresário de Nantes, casado com Agnes. Juntos, eles tinham 4 filhos: Arthur, Thomas, Anne, Benoit. A família vivia em uma casa confortável no bairro de Nantes, levando uma vida aparentemente normal. Arthur, o filho mais velho, de 20 anos, estudava em uma escola de comércio em Paris. Thomas, de 18 anos, estudava música em uma escola particular. Anne, com 16 anos, era uma estudante do ensino médio conhecida pelo seu talento artístico. Benoit, o mais novo, de 13 anos, era um aluno dedicado e gostava de esportes. Cada um dos filhos tinha hobbies e interesses distintos. Arthur era apaixonado por negócios e tecnologia. Thomas amava música e tocava vários instrumentos. Anne era talentosa em desenho e pintura. E Benoit era ativo no esporte, especialmente futebol. Nos meses que antecederam os assassinatos, Xavier fez várias movimentações suspeitas. Ele vendeu alguns bens pessoais e comprou uma espingarda, além de grande quantidade de cimento. Xavier também enviou cartas aos familiares e à escola dos filhos, alegando que estava se mudando para os Estados Unidos por conta de um programa de proteção a testemunhas. Em abril de 2011, Xavier começou a enviar mensagens estranhas para os amigos e familiares, indicando que a família estaria se mudando e que eles não deveriam ser contactados. No dia 11 de abril de 2011, a vizinha e costureira da família percebeu a casa completamente fechada e silenciosa, algo que era completamente incomum, visto que a família era grande e com a presença sempre percebida dos vizinhos. Além disso, mesmo quando viajavam, eles não fechavam a casa completamente como naquele dia. Esta mesma vizinha também percebeu que havia um bilhete na caixa de correio dizendo para parar de entregar as cartas na casa. No dia 13 de abril de 2011, a polícia revista toda a casa. Essa revista foi feita pela Polícia Municipal, que em Nantes representa algo como uma visita familiar, para fazer uma averiguação simples. Como tudo estava fechado, decidem chamar o chaveiro para abrir a porta. Ao fazerem essa averiguação no primeiro momento, perceberam que tudo estava no lugar, e o que faltava eram alguns lençóis das camas e alguns armários estavam abertos. Então, a primeira constatação foi que a família saiu por espontânea vontade, pois nem os 2 cachorros da família estavam lá. Um fato que chamou a atenção era que todos os carros estavam lá, exceto um Citroën C5. As pessoas refletiram que seria bem improvável 6 pessoas e 2 cachorros caberem apenas em um carro, mesmo que fosse um carro grande. No dia 14 de abril de 2011, descobriram algumas cartas enviadas por Xavier e Agnes para parentes e amigos, explicando que Xavier havia trabalhado para o governo americano e tinha sido recrutado para trabalhar infiltrado em um cartel de drogas. Por isso eles iam sumir por algum tempo, porque teriam que viver sob a proteção e com identidade diferente. Concluíram a carta pedindo segredo. Já no dia 15 de abril de 2011, a polícia retorna à casa dos Duponts de Lingones, desta vez comprometida a fazer uma investigação mais detalhada, e é percebido que as fotos que ficavam pela casa não estão nas molduras. Este fato
fez com os investigadores pensarem que foram levadas por terem grande significado para a família, tentando mais uma vez afirmar que eles haviam ido embora. Mas a família da Agnes não aceitou isso e continua pressionando a polícia. Nos dias 18, 19 e 20 de abril, ocorreram outras visitas policiais e continuavam a não encontrar nada de suspeito pela casa. Mas um fato é que no dia 21 de abril, quando o promotor de justiça estava dando uma entrevista coletiva em frente ao tribunal, ele disse que não era normal o desaparecimento da família, sendo assim, uma investigação importante seria aberta para tratar daquele caso. No meio da coletiva, o telefone dele tocou e ele interrompeu a entrevista. Ele volta e encerra, adiando-a para um outro momento. A imprensa logo percebeu que algo aconteceu. Acontece que naquele momento ocorria a última visita da polícia na casa da família, e um tenente encontrou algo suspeito na parte de baixo da varanda da casa. Ao cavarem debaixo da varanda, encontraram sacos plásticos amarrados com fita adesiva e, ao abrir, encontraram os corpos de Agnes, Arthur, Tomás, Anne e Benoit, e dos dois cachorros da família dentro desse saco. Agnes, Arthur, Anne e Benoit e os dois cachorros estavam juntos. Thomas estava em uma cova diferente. Os corpos enrolados, com cobertores embalados em sacos plásticos e amarrados com fita adesiva. Estavam também símbolos religiosos, como vela, cruz, rosário e as fotos, que estavam dentro da casa. Algumas pessoas que investigaram o caso compreenderam que esses símbolos como uma simulação do enterro católico e também como um apego dos assassinos às vítimas. Na autópsia, são descobertos traços de sonífero nos corpos dos filhos, ou seja, eles anteriormente tinham sido dopados. No corpo de Agnes não havia sonífero, porque ela usa uma máquina para a apneia do sono. Essa máquina serve para oxigenação correta das vias respiratórias da pessoa, e ela consegue dormir sem nenhum comprometimento. Essa máquina da Agnes foi parada às 3 da manhã, entre os dias 3 e 4 de abril. De acordo com constatação política, ela foi a primeira vítima, depois os filhos. No caso de Thomas, haveram diferenças. Ele estava em uma cova diferente e ele não foi morto ao mesmo tempo que a mãe e os irmãos. Pela cronologia, todos estavam juntos no sábado e no domingo, mas Thomas teve que voltar à universidade. O crime ocorreu na madrugada de domingo, de segunda, e na terça o Xavier ligou para Thomas, inventando que ele precisava voltar urgentemente, porque a mãe dele havia sofrido um acidente de bicicleta e estava em coma. Thomas conta isso para o colega dele de faculdade e volta na terça à noite para a casa dele. Portanto, ele foi assassinado de terça para quarta. Por isso, a diferença na cova. O mais incrível é que, neste caso, os assassinatos foram metódicos, todos de pijama, com 2 tiros na cabeça. Porém, nenhum dos vizinhos ouviu esse tiro e não há sequer uma gota de sangue pela casa inteira. Não há no quarto, na sala, na cozinha, banheiros, móveis, nada. Nenhum sangue, nem DNA, nem digitais nos corpos. Ao mesmo tempo que ocorreram essas descobertas sobre o crime, a polícia estava à procura do Xavier como principal suspeito. Portanto, a cronologia do crime é o seguinte: o massacre ocorreu no dia 4 de abril, no dia 5 ocorre a morte do Thomas, no dia 6, Xavier chega a ser visto normalmente nas ruas, entra em contato com escolas, faculdades dos filhos, os desmatricula e cancela as correspondências. Uma semana depois, ele pega o carro e sai de Nantes. O carro dele é fotografado por radares no caminho. Ele usa cartões em restaurantes, saca dinheiro, se hospeda em hotéis. Sem pressa, sem fuga, sem tentativa de se esconder, até chegar no sul da França.
Neste hotel, ele se hospeda. A polícia recupera as imagens da câmera de segurança e consegue uma imagem dele andando pelo estacionamento do hotel com uma bolsa que estava com um objeto longo, que aparentava ser o rifle. Ele olha para a câmera e anda até sumir. Até o momento não se sabe o que aconteceu com Xavier. Essa região que ele seguiu andando é uma região montanhosa e com um mar. Então começam muitos grupos de busca por ele, ou pistas. Isso é feito por 2 meses. Vasculham montanhas, rochedos, buracos, mas nada foi encontrado. Em outubro de 2019, um homem com o nome de Guy João foi preso no aeroporto de Glasgow, na Escócia. Ele era suspeito de ser o Xavier. A polícia recebeu denúncias anônimas afirmando que Guy era Xavier e a polícia achou plausível e decidiu prender ele. Em primeiro momento, fizeram exames de impressões digitais e deu compatibilidade de 5 pontos em comum com o Xavier, mas são necessários 12 pontos em comum para ser considerado relevante e mesmo assim mantiveram detido. Por fim, 24 horas depois de ser detido, Guy foi submetido. Por fim, 24 horas depois de ser detido, Guy foi submetido a testes de DNA que confirmaram que foi tudo um engano e que ele não era Xavier. Uma das últimas atualizações foi feita em 2020, com a publicação de um livro chamado Amigo Impossível. É um amigo do Xavier, o Bruno, e ele parece fazendo comentários no documentário deste caso. Ele fica indignado e acredita que Xavier fugiu. Este livro é resultado de 9 anos de investigações feitas pelo Bruno. Eles se conheciam desde os 17 anos. Ele afirma que Xavier fugiu e reconstituiu a vida dele e, mesmo chocado com essa tragédia, ele não consegue entender como alguém tão amável foi capaz de fazer tudo isso. O livro também revela intimidades da família Xavier, como uma educação extremamente religiosa e rígida, sofrida pela mãe dele, e fala de traições, práticas íntimas e das mais distintas formas que teriam sido a motivação para esse comportamento dele. Atualmente, Xavier permanece como um dos homens mais procurados da França. E aí, o que vocês acham? Xavier está escondido em algum lugar, vivendo uma nova vida, ou ele atentou contra si mesmo? Deixe suas opiniões no comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos. Até a próxima!